Fala pessoal, tudo bem com vocês? A matemática ainda salva o Grêmio, vejam só que loucura. O que é preciso para o tricolor escapar? Será que ainda dá? Quem são os concorrentes? Eu vou explicar tudinho nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Gente, vamos combinar uma coisa, eu também acho que já caiu. Eu também acho que as chances são muito remotas. Eu também acho que o Grêmio perdeu muito tempo no campeonato, que o Grêmio chegou numa situação de desespero, de descontrole, de uma situação praticamente insustentável. Eu concordo com tudo isso, que vocês devem estar do outro lado da tela agora pensando assim, meu Deus do céu, por que o Chico ainda está fazendo contas? Porque, inexplicavelmente, as contas ainda salvam o Grêmio. Inexplicavelmente, o Grêmio, que pra mim já tinha sido rebaixado e moralmente talvez já tenha sido há muito tempo, né? Começou a reagir agora, tardiamente no campeonato, na boa vitória sobre o São Paulo, numa atuação interessante até sobre o Corinthians, especialmente no primeiro tempo. Mesmo assim, o Grêmio está indo para a última rodada, pode ir, né? E eu vou explicar já por quê. Ainda vivo, é um negócio impressionante. O Grêmio, que já podia estar rebaixado matematicamente há muito tempo, não consegue. E isso mostra o quanto esforço esse time fez para cair, porque olha, o Grêmio teve muitas chances para se manter na Série A, bastava fazer o mínimo. Teve 6 oportunidades em que, se vencesse, saía da zona do rebaixamento. Perdeu muito tempo no começo do campeonato, sei lá, achando que talvez voltasse para a competição a qualquer momento, de uma forma natural, pelo elenco que tem, pela folha de pagamento. O Grêmio não tem time pra cair, aquela velha máxima que a gente já conhece, né? Em algum momento vai sair aquela coisa toda e nunca saiu. E mesmo assim, mesmo com tantos erros administrativos, de escolhas terríveis, com trocas de técnicos, com jogadores acomodados, com outros que não davam resposta, com panelinha de vestiário, mesmo com todos os problemas, o Grêmio ainda chega na última rodada, pode chegar na última rodada vivo. É um negócio impressionante. Bom, por que eu digo pode chegar na última rodada vivo? Porque o Grêmio também pode ser rebaixado hoje, nesta segunda-feira. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas o Grêmio tem uma chance muito grande de ser rebaixado ainda nesta segunda com os jogos da noite. Se o Juventude, até anotei tudinho aqui para passar para você, se o Juventude e o Cuiabá, ambos pontuarem, acabou. Se apenas um deles pontuar, seja com uma vitória ou um empate, o Grêmio ainda segue vivo. Então vamos lá, São Paulo e Juventude no Morumbi. O Juventude precisa pelo menos empatar esse jogo. Na matemática do Grêmio ser rebaixado hoje, tá, gente? O Juventude pelo menos precisa empatar juntamente com o Cuiabá, que encara o Fortaleza, esse jogo que acontece em Cuiabá. Precisa ser uma combinação dos dois, tá? Se o Cuiabá perder para o Fortaleza, independentemente do que acontecer no Morumbi, o Grêmio escapa. Escapa não, segue vivo. Já tô tirando o Grêmio, calma. Segue vivo. Se o Juventude perder para o São Paulo, independentemente do que acontecer no jogo Cuiabá e Fortaleza, o Grêmio ainda segue vivo. Então a única combinação que rebaixa o Grêmio nesta segunda-feira é se os dois pontuarem. O Fortaleza no jogo, o Cuiabá no jogo contra o Fortaleza e o Juventude no jogo contra o São Paulo. Os dois precisam pontuar para que o Grêmio seja rebaixado nesta segunda. Se isso não acontecer, se apenas um dos dois perder, aí fica tudo para a última rodada. Com uma derrota nesses dois jogos, o Grêmio segue vivo para quinta-feira. Só que aí vai depender de uma outra combinação. Claro, não é tão simples assim. Então a gente precisa focar nessa segunda para saber se os dois times vão pontuar, tanto o Cuiabá quanto o Juventude. Se um deles pelo menos não pontuar, aí fica tudo para quinta-feira. Aí na quinta-feira, o Grêmio vai precisar, obviamente, e passa impreterivelmente por uma vitória sobre o Atlético Mineiro. E eu sei que tem circunstâncias específicas de um time que vai disputar a final da Copa do Brasil no domingo, que está na ressaca do título, que está comemorando, aquela coisa toda, mas o time reserva do Galo tem nomes como Savarino, Sacha, Natan, Tchê, assim, não é um time desqualificado, mas pode não ter a mesma mobilização. E independentemente de qualquer coisa, mesmo que fosse o titular, mesmo que seja um time muito forte, a gente não pode negociar com outro resultado.
dentro da matemática para escapar, o Grêmio precisa vencer. De qualquer forma, precisa vencer o Atlético Mineiro na última rodada. Que se não vencer também, aí... contando com esses resultados da segunda-feira, tá? Em que o Grêmio chega vivo na quinta-feira, o Grêmio precisa vencer o Atlético Mineiro. Mas aí não basta vencer o Atlético Mineiro. E aí eu vou tentar explicar para vocês por que não basta vencer o Atlético Mineiro. Na tabela de classificação, o Grêmio tem 40 pontos. Se ele vencer o Atlético, ele vai a 43. E aí Cuiabá, Juventude e Bahia também tem 43 pontos. A vantagem do Grêmio é que ele tem mais vitórias do que todos esses times. Na verdade, ele tem o mesmo número de vitórias do Bahia, só que ele precisa de uma combinação que faça com que o Bahia não conquiste mais vitórias. Então o Grêmio naturalmente passaria em número de vitórias. O Juventude tem só 10 vitórias e o Cuiabá 9. O Grêmio tem 11. O Grêmio vencendo o Galo chegará a 12. Então, portanto, se o Grêmio se igualar em pontos a Cuiabá, Juventude e Bahia, que tem 43 pontos todos esses times, o Grêmio passa no número de vitórias. Isso significa que os 3 não podem pontuar mais no campeonato? Quase isso. 2 deles. Porque o Grêmio precisa superar 2 posições. Não basta uma só, por exemplo, ele não pode simplesmente torcer para que o Cuiabá perca o seu jogo hoje para o Fortaleza e para o Santos na última rodada, porque ele ainda depende do Juventude e do Bahia. Ele não pode fazer o mesmo com o Juventude, porque ele ainda depende do Bahia ou do Cuiabá. Porque o Cuiabá que está acima do Grêmio é uma posição. Se ele supera o Cuiabá, ele segue na zona. O Grêmio é o 18º colocado. Chapecoense e Sport já foram, o Grêmio é o 18º. Então não adianta o Grêmio apenas superar uma equipe, porque ele cai em 17º. Ele precisa chegar em 16º. Então ele precisa superar 2 equipes. Então dessas 3, Bahia, Juventude e Cuiabá, ele precisa que 2 delas não somem mais pontos até o fim do campeonato. E o Grêmio vença o Atlético Mineiro. Aí sim o Grêmio escapa na 16ª posição. Gente, que troço maluco. Porque o Juventude, que vai encarar o São Paulo no Morumbi, dentro daquela matemática que a gente já precisa contar nesse dia de hoje, ele não pode pontuar, tá bem? Aí na última rodada ele vai encarar o Corinthians em Caxias do Sul. O Corinthians, que daria férias para o seu elenco, agora está mobilizado para garantir o 4º lugar. Tem uma premiação de 1,5 milhão a mais, é uma posição que o Silvinho quer se manter no G4 e tal. Então existe uma mobilização do Corinthians, que tem dificuldades fora de casa e, por outro lado, o Juventude está esboçando uma recuperação. Mesmo assim, o Juventude, não somando pontos até o fim do campeonato, o Grêmio superaria o Juventude, mas precisa superar mais um, que pode ser o Cuiabá, que vai jogar com Fortaleza nessa segunda, e o Santos na Vila na última rodada, o Santos podendo ter uma condição de pré-libertadores ou não, vai depender do jogo dessa segunda contra o Flamengo. Se ele superar esses 2, ele escapa. Ou então, um desses 2 pode até pontuar, desde que o Bahia não pontue mais. E o Bahia tem só mais um jogo, contra o Fortaleza fora de casa. O Bahia tem uma situação preocupante. Eu diria que assim, mero palpite, tá? Entre essas equipes aqui, o Juventude é que está mais próxima de escapar. Não por fazer um jogo contra o São Paulo e contra o Corinthians, mas pelo jeito que o time vem jogando. Aí eu tô apostando muito mais no... Até porque o São Paulo tá preocupando muito, né? Então, acho que é bem provável que o Juventude pontue, pelo menos, arranque o empate, pelo menos, nesse jogo do Morumbi. Agora, Cuiabá, que perdeu para o reserva do Palmeiras e que vem realmente caindo muito nessa reta final de campeonato, vai ter 2 jogos difíceis, Fortaleza e Santos. Se o Cuiabá não pontuar mais, se o Bahia não pontuar mais nesse último jogo dele contra o Fortaleza fora de casa, o Grêmio vencendo o Atlético Mineiro, o Grêmio escapa. Desde que ele chegue vivo na quinta-feira, porque nesta segunda, tanto Juventude quanto Cuiabá, eles não podem pontuar. Pelo menos um dos 2. Ai, meu Deus do céu. Eu até coloquei aqui o São Paulo, porque tem muitos são paulinos preocupados com a situação do tricolor paulista. Claro que uma vitória hoje contra o Juventude elimina qualquer chance, qualquer risco de rebaixamento. Agora, se o São Paulo perder para o Juventude vai a 46 pontos. E ele empurra o São Paulo para a 15ª posição. 15º? 16º, 17º, tá. Ele empurra o São Paulo para a 15ª posição. Mas o mais importante aqui é a pontuação. 45 pontos. O Juventude vai ter subido para 46 e aí vai ficar São Paulo, Bahia, Cuiabá e Grêmio.
O Grêmio não alcança mais o São Paulo. Agora, o Cuiabá e o Bahia podem. E aí o São Paulo na última rodada tem o América Mineiro fora. O América que se recuperou muito bem no Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo perder para o Juventude, dá para dizer que o São Paulo ainda corre riscos. Que coisa, hein? E o São Paulo tem só 10 vitórias no campeonato. Então, olho nesses jogos de segunda, porque esses jogos de segunda vão nortear, obviamente, a última rodada, na quinta-feira. E aí, a partir desses jogos, a gente vai olhar para a quinta e vai entender o que cada um precisa. Mas o cenário é esse. O Grêmio ainda pode escapar diante de uma combinação maluca de resultados, mas que pode acontecer. Pode acontecer porque o futebol tem dessas coisas. É impressionante. A agonia, ela não termina porque o time continua vivo, respirando por aparelhos, mas ainda vivo. E enquanto houver esperanças, é claro que o torcedor vai torcer. Mesmo que o time mereça um rebaixamento, mesmo que o Grêmio não tenha feito nada para sair do rebaixamento, tenha desperdiçado todas as oportunidades disso acontecer, tenha passado o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, mesmo assim, se na 38ª ele terminar o campeonato fora da zona, ele se mantém na Série A. Então, não adianta, é nisso que a gente tem que se apegar nesse momento. Vocês ainda acreditam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!